Então, muito boa tarde, pessoal. Queremos desejar já as boas-vindas para todos que estão nos acompanhando no canal da FECAM, lá no YouTube. Sejam todos bem-vindos para essa tarde de um bate-papo muito interessante, com um assunto também muito em alta. Hoje nós vamos tratar sobre o trabalho interdisciplinar nos serviços de acolhimento institucional em tempos de pandemia. Então, é algo realmente novo para nós, essa situação, mas que hoje vamos ter esse bate-papo bem gostoso, bem descontraído, com pessoas muito queridas e muito capacitadas também. Então, essa não é uma live inicial, pelo contrário, nós já estamos dando continuidade a esse debate referente a essa temática, e é um trabalho interinstitucional de vários atores na questão dos serviços de acolhimento. Essa live é uma realização da FECAM e também da EGEM, onde nós tivemos vários apoiadores, que são o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Acolhimento, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SDS, de Santa Catarina, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDCA, de Santa Catarina, Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, COEGEMAS, de Santa Catarina também, o Comitê do Covid-19 e os municípios que fazem parte das associações de municípios, consequentemente da FECAM. Então, sejam todos bem-vindos. Então, já de primeira mão, quero passar a fala para o Henrico Braga. Ele é coordenador do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, lá de BH, de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Henrico. Está-se com a fala. Então, pessoal, muito boa tarde aí para todas minhas colegas aí, participantes dessa mesa virtual. Eu gostaria de agradecer o convite da FECAM, na pessoa da Janice Merigo. Quero cumprimentar aí minhas colegas, a Renita de Medeiros, que é psicóloga, minha colega de profissão, e também a Silvana Espíndola, que estará aqui nessa tarde aí junto conosco, dividindo essa conversa que eu pretendo, explanar aqui de modo bastante objetivo e rápido e sintético para a gente poder conversar um pouco sobre o trabalho interdisciplinar do acolhimento institucional em tempos de pandemia. Eu quero cumprimentar também os trabalhadores da linha de frente dos serviços de acolhimento que estão nos assistindo, as equipes que estão empenhadas em garantir a proteção social neste período de pandemia e que têm se dedicado bastante para fazer esse serviço alcançar as crianças e adolescentes nesse tempo de pandemia, garantindo a proteção integral. E aí, como pontapé inicial da minha fala, eu gostaria de lembrar que, muitas vezes, em se tratando de serviços da alta complexidade na assistência social, e especialmente aqueles que são ligados ao segmento de crianças e adolescentes, que nós, profissionais, somos constantemente convocados pelo sistema de justiça a nos pronunciarmos sobre os casos, sobre as famílias, sobre o nosso posicionamento técnico, o nosso saber técnico é constantemente interrogado sobre determinados tipos de prognósticos que nós devemos, então, fornecer para esses órgãos de defesa de direito e órgãos do sistema de justiça. Esse convite, para que os nossos saberes sejam apresentados, ele nos coloca, muitas vezes, numa posição ambígua, e que eu gostaria de começar relativizando, que é a posição do perito, a posição pericial. O nosso trabalho, nesse sentido, na assistência social, ele tem um caráter de abordar os aspectos protetivos do campo do direito socioassistencial, do direito à convivência familiar e comunitária, e a política de assistência social ela se distingue, então, de um caráter de oferta pericial no qual nós vamos estar
utilizando, né, do nosso saber especializado, seja da psicologia, ou do serviço social, da pedagogia ou do direito, nós vamos, então, ser convidados pela própria política a despojarmos desses saberes de forma especializada, de forma pericial, para entrarmos num sistema que convoca o trabalhador social a se posicionar a partir da função protetiva das famílias, as suas relações que são estabelecidas, então, com o serviço de acolhimento institucional, né? Lembrando, claro, né, da incompletude institucional, lembrando que o serviço de acolhimento institucional ele precisa funcionar do modo, né, em que a perspectiva interdisciplinar vai estar aliada à intersetorialidade, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que eu queria fazer, né, uma anotação inicial na minha fala, como fio, né, condutor da nossa posição técnica e ética, né, que estão para as atribuições dos trabalhadores sociais na assistência social, que tem como carro-chefe a oferta de proteção social e o trabalho social com famílias. Então, nós estamos falando de uma dimensão de trabalho social que tem uma prerrogativa de ir na direção da transformação social, da garantia de direitos, de acesso a seguranças socioassistenciais, um trabalho técnico que vai incidir, então, sobre famílias, numa perspectiva de que os acolhidos são objeto da proteção integral nesse contexto, né, de acolhimento institucional, mas que, para além dos muros institucionais, nós precisamos trabalhar com uma rede que garanta acesso a direitos sociais que muitas vezes foram negligenciados, né? Muitas vezes não alcançaram as famílias antes mesmo que o acolhimento institucional fosse colocado em cena, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala de interdisciplinaridade, nós estamos falando menos de atribuições especializadas ou privativas das categorias profissionais e mais de integração entre ações comuns, entre estratégias comuns que estão para a política, que deve considerar, então, a centralidade da família, né? Mas também não podemos despojar dos nossos saberes de categoria profissional, dos nossos saberes profissionais, porque eles são marca da nossa formação, marca da nossa inserção profissional. Então, o grande desafio é, diante de diversidades teórico-metodológicas, de leituras, né, científicas, de leituras críticas, que estão embasadas num saber profissional, a gente precisa, então, contemplar uma leitura de fenômenos, né, nessa diversidade de leituras teórico-metodológicas. Os nossos olhares vão se voltar para as desproteções sociais de um campo em que nós, profissionais, seja do serviço social, da psicologia, vamos estar olhando para os fenômenos das desproteções sociais, cada um com as suas lentes, né? Cada um enxergando a sua realidade teórico-metodológica a partir das suas lentes, mas para fenômenos que são comuns, fenômenos que são partilhados pelas equipes profissionais e que são relacionados à forma como as famílias e os indivíduos e os sujeitos apresentam traços de desproteção, de risco social e pessoal, etc., né? E, nesse sentido, os nossos referenciais teórico-metodológicos eles devem contribuir para a transformação social, para a superação das desigualdades, para a construção da autonomia, para a emancipação social dos usuários cidadãos, né? Nesse sentido, a política de assistência social contempla, então, diversidade teórico-metodológica. Mas, do ponto de vista da instrumentalidade, ou seja, dos instrumentos técnico-operativos que nós temos para assegurar a segurança socioassistenciais, de acolhida, né, entendendo como acolhimento em situações específicas de risco pessoal e social, a segurança de convívio familiar e comunitário, muito importante para nós em tempos de pandemia, porque, afinal de contas, é sobre o convívio familiar e comunitário que nós estamos, né, enfrentando o afastamento social e em tempos de isolamento também, de quadros de suspeitas, né, de síndrome gripal, etc., e também a segurança de renda. Nós temos diversos elementos que são voltados para as estratégias
de trabalho técnico operativo. A gente tem entrevistas, visitas domiciliares, reuniões, oficinas, assembleias, a construção de documentos como prontuários, FIAs, relatórios e os encaminhamentos que a política produz, né? Nesse sentido, as equipes do acolhimento, né, no município onde trabalho aqui na coordenação, têm proporcionado diversas estratégias, muitas delas, né, completamente inventivas, para pontuar a necessidade de aproximar do convívio familiar e comunitário algumas crianças e adolescentes que já começam, nesse período de pandemia, a manifestar sintomas, né, a manifestar angústia pela ausência de contatos afetivos. Lembrando que essas equipes, então, têm verificado as situações excepcionais para que visitas domiciliares ocorram, para que entrevistas, né, com familiares e demais atores de articulação com a rede, elas possam acontecer de forma a garantir a manutenção do serviço de acolhimento institucional no tempo da pandemia. Com relação à instrumentalização, né, a forma de proceder o uso desses instrumentos técnico-operativos, nós temos algumas formas, né, de estar aprofundando no trabalho social com famílias, que é a leitura, a análise de documentos, a escuta qualificada e a escuta ativa, né, dos usuários, ela continua ocorrendo de modo remoto. Então, a importância de que nossos saberes especializados, né, ou saberes de nível superior, que eu não gosto muito dessa expressão, mas de que as nossas profissões estejam voltadas para uma escuta qualificada neste momento de pandemia, reconhecendo que famílias também estão passando por situações de desproteção social as mais variadas possíveis e que sofrem o impacto da pandemia, e que sofrem o impacto do afastamento social, né? A observação técnica, ela é uma instrumentalização que está um pouco comprometida nesse contexto da pandemia. Uma vez que nós não temos mais aquela capacidade, em alguns contextos, né, de nos colocarmos em grupos, em ações coletivas, né, e que somos obrigados a reinventar nossos contatos com a rede parceira, com as famílias, nós estamos, então, pensando formas de manutenção do contato e da observação técnica de forma a garantir que as crianças tenham os seus direitos assegurados. E aí, né, algumas equipes têm utilizado também de um trabalho interno importante para com as equipes do acolhimento, né? E aí a importância da gente incluir na interdisciplinaridade não só os saberes profissionais das categorias de ensino de nível superior, mas também dos educadores, dos auxiliares de educadores, o saber popular, né? Então, neste contexto, tem sido experimentado formações por parte dos técnicos com essas equipes, dado voz e participação das equipes, né, profissionais de educadores e auxiliares, de modo a buscar uma integração no espaço institucional, uma vez que muitos acolhidos, né, aqui na realidade do município de Belo Horizonte, não têm tido aulas dentro das escolas, né? A rede estadual está oferecendo atividades remotas e a rede municipal, temporariamente, né, as aulas estão suspensas. Então, reinventar esse espaço institucional é muito importante nesse momento e isso requer de nós, psicólogos, assistentes sociais, que a gente esteja disponível para se abrir, né, aos saberes de outros trabalhadores que estão dentro da política e de que a gente possa ofertar orientações e encaminhamentos, traduzir as orientações e encaminhamentos nesse momento de pandemia de forma mais clara possível para os educadores, para os auxiliares de educadores e para os acolhidos. Então, há uma gama de resoluções, de normativas, de decretos, de fluxos, de documentos da saúde que chegam para as equipes técnicas para que eles possam trabalhar essa informação dentro do serviço de acolhimento. Então, a importância que temos enquanto profissionais aí, do serviço social, da psicologia, de traduzir as informações intersetoriais da rede
né? E colocar isso num espaço de integração vai exigir que nós, enquanto profissionais, tenhamos essa abertura para sentar com os acolhidos de uma forma diferenciada, para sentar com os educadores e demais profissionais, lembrando, né, que o conceito de interdisciplinaridade ele é um conceito muito amplo, mas ele é um conceito que tende a caminhar, né? Por exemplo, a filósofa portuguesa Olga Pomba, ela dá 10 definições para a interdisciplinaridade, né? Até chegar num momento menos hierarquizado, né? De fato, se alcança uma instância em que os saberes circulam por conta própria, sem uma coordenada hierárquica que imponha, esse processo requer de todos os trabalhadores, né, das equipes técnicas, uma disponibilidade muito grande para se posicionar de uma forma estruturalmente distinta, que é uma forma menos impositiva. Em rodas de conversa com educadores, que eu já costumei participar em alguns momentos, o saber do educador ele está sempre sendo questionado, né? Os educadores perguntam, mas ninguém conversa às vezes conosco, porque eu estou lá com um adolescente ou com a criança o tempo todo, mas os técnicos muitas vezes não querem saber o que eu estou conversando com ele. Então, para que a gente não negligencie determinados saberes e horizontalize, né, as formas de construção de práticas e saberes, a interdisciplinaridade é uma ferramenta importante porque ela tende a diluir essas hierarquias de saber, né? Ela tende a colocar o saber popular, o saber do educador, de uma forma mais útil, de uma forma mais proveitosa para aquilo que se destina ao serviço de acolhimento institucional, que é a proteção integral dos seus acolhidos, né? Essa lógica de construção eu gosto muito da metáfora, né, utilizada aqui pela professora Lúcia Afonso, né, num texto que eu fui resgatar há pouco tempo atrás, está num livro de orientação, de organização da professora Roberta Romagnoli, foi minha orientadora aqui no mestrado, e da professora Maria Inês Costa, o Sistema Único de Assistência Social, articulação entre a psicologia e o serviço social no campo da proteção social, seus desafios e perspectivas, né? Tem um texto da professora Lúcia Afonso e da minha colega Fabiana Fadu, aqui de Belo Horizonte, que diz da construção da interdisciplinaridade nos territórios da Política Nacional de Assistência Social, o exercício de uma psicologia cidadã, né? Algumas colocações nesse texto são importantes, né, para esse momento, para que a gente possa superar, né, uma cultura profissional que divide, que constrói muros entre saberes, né, constrói uma institucionalidade de organizações corporativas que se fecham, né, com o seu saber especializado. Esse texto aponta para nós assim, a necessidade de que a gente construa a interdisciplinariedade a partir de uma metáfora da construção de pontes, né? Então, hoje, em tempos de pandemia, algumas instituições são convocadas, né, a se pronunciar, e há uma tendência, como qualquer situação de saúde, a se encastelar dentro de muros, de paredes, e a interdisciplinariedade ela vai na direção contrária, né, a essa tendência do fechamento, e eu entendo muito a proposta como uma metáfora da construção de pontes, né? São pontes que são relacionadas às necessidades das famílias em relação a determinadas estruturas de proteção que são necessárias chegarem até esses usuários também, aos acolhidos, e os psicólogos e os assistentes sociais precisam ir além, né, da afetividade, porque os casos acabam ganhando uma conotação muito afetiva de relações que são boas ou relações que são más do ponto de vista afetivo, mas da gente criar ponte de conexões com estruturas de proteção que alcancem efetivamente tanto os usuários acolhidos, como também as suas famílias, para que os saberes, então, eles possam mobilizar responsabilidade tanto para o campo da assistência social, como das políticas setoriais, né? E aí, volto a dizer mais uma vez, já caminhando, né, para o fim da minha fala, né, que nós temos
desafios em termos de aproximação, então, da interdisciplinariedade e da intersetorialidade nesse momento de pandemia, né? A saúde tem sido muito acionada e potencializada nesse momento, mas como que nós, então, podemos unir forças com os nossos saberes especializados na perspectiva de construir links, pontes, conectividades que possam servir para os acolhidos de uma forma mais emancipatória, né, e menos segregatórias e menos de controle das massas vulneráveis, né, e das situações de risco e de desproteção social, e que a gente utilize dos saberes a partir dessas ferramentas técnicas, operativas, que são comuns para a política de assistência social, para que, nesse momento, a gente consiga potencializar o direito socioassistencial de forma realmente efetiva e não construir muros encastelados dentro de uma instituição fechada, da qual a gente coloca o nosso saber de forma onipotente, como se o saber técnico fosse suficiente para garantir a proteção, ou que nós, então, estejamos meramente na condução de casos como se peritos judiciais fôssemos, né? Então, era um pouquinho da pincelada que eu queria trazer para a nossa conversa hoje, que a gente possa ser menos peritos especialistas e mais construtores de pontes do trabalho social com famílias em um momento tão delicado como esse, que a gente possa fazer chegar o direito socioassistencial onde ele não chega e provocar onde, de fato, precisa haver direito e ele não existe ainda, né, de forma tão explícita dentro dos diversos dispositivos aí das políticas públicas. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e depois quero me colocar à disposição para a gente conversar um pouco. Ok, muito obrigada, Henrico. Lembrando para o pessoal que está nos acompanhando que vocês podem ir colocando as suas perguntas lá no chat do YouTube, que no final nós teremos um espaço para o debate. Então, de pronto, eu quero passar a palavra para as duas, que são as nossas convidadas, a Silvana Espíndola, que ela é assistente social do acolhimento Darcy Vitória de Brito e coordenadora do Lar Nossa Senhora do Carmo, e também especialista na área de violência doméstica. Bem como, logo após, já vou apresentar também aqui a Renita Nack de Medeiros, ela é psicóloga também do acolhimento Lar Nossa Senhora do Carmo, especialista em psicologia clínica e gestalterapia infanto-juvenil. Então, eu passo a palavra para vocês duas. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde a todos, a todas, né? Obrigada, FECAM, pelo convite, através da Janice. Henrico, parabenizo pela tua fala, muito bonita, muito bem colocado, né? E aproveitando a minha colega Renita também, que está aí para fazer parte desse nosso debate de hoje, né? Que tem sido tão falado ultimamente. Bom, a partir do momento que começou essa pandemia, tudo muito mudou dentro de uma casa de instituição, né? De acolhimento. Eu vou trazer um pouco mais da prática, já que o Henrique trouxe muito mais um pouco bastante da teoria. Então, a gente vai entrar, eu e a Renita vamos entrar mais na prática do dia a dia da instituição, né? A partir do momento que começou, então, essa pandemia, a gente teve que se reconstruir, né, o trabalho e repensar no que nós poderíamos mudar dentro da instituição, que nós poderíamos melhorar para proteger tanto a equipe de educadores, quanto a nossa equipe técnica e quanto as nossos acolhidos. Então, com isso, a gente teve diversas mudanças dentro da instituição. Fizemos escalas de plantão de educadores para que elas não circulassem muito dentro da instituição. Tivemos uso da máscara, né, para proteger os nossos acolhidos. A questão que o Henrique trouxe ali também da escola, né, que tem vindo trabalhos remotos, isso também tem sido um grande desafio dentro da instituição, porque quem ajuda as crianças a realizarem as atividades, essas atividades são as nossas educadoras. E a gente sabe das dificuldades que elas têm, e às vezes, muitas vezes, elas nem lembram mais do conteúdo.
Então, isso também dificulta muito a realização das atividades com os nossos acolhidos. Então, elas fazem aquilo que conseguem. A gente tem a nossa pedagoga que também não pode estar em trabalho presencial, ela acaba orientando as educadoras, né, e as crianças através de live também, e de chamada de vídeo. Então, é nesse caminho que tem seguido, né? O trabalho interdisciplinar, a gente teve muitas mudanças na instituição. Por quê? A gente tinha um atendimento que atendia a assistente social e a psicóloga, claro, cada uma com a sua visão, né, com sua abordagem, mas a gente sempre buscava fazer esses atendimentos juntas. Hoje, o que acontece, tem que ser feito esses atendimentos individuais e depois trocado o atendimento com as técnicas, para se chegar a algum encaminhamento e uma decisão do caso dessas crianças. Outra questão que a gente sentiu nesse processo de pandemia, Renita, tu também pode, de repente, entrando aí no meio da conversa, outra questão também que a gente notou, que os processos começaram a agilizar muito, né? Esses processos judiciais começaram a acelerar mais do que normalmente. A gente até compreende, devido à questão do que nós priorizar essa criança que está no acolhimento, que ela possa viver num ambiente mais seguro, né, com toda essa situação da pandemia. Então, hoje, relatórios, PIA, né, que é o Plano Individual de Atendimento, isso tudo a gente tem buscado trabalhar através de remoto, né? Então, assim, uma inicia o trabalho, faz o relatório, a outra encaminha, e assim vamos discutindo os casos para que a gente chegue a uma conclusão e possa encaminhar para o judiciário. Pode falar, Renita. Boa tarde. Agradecer bastante o convite da participação dessa live. Acho que é bem importante a gente sempre conversar, partilhar experiências, para a gente poder melhorar o nosso trabalho no momento de um desafio tão grande, né? Como a Silvana falou, a gente precisou fazer várias adaptações aí no nosso jeito de fazer, né? No nosso jeito de atuar. Antes de começar isso um pouco, queria pontuar que eu gostei muito da fala do Henrique, eu achei que foi muito rica, principalmente o que me pegou, me capturou, foi a integração, né? Que a gente precisa fazer o tempo inteiro, né? No nosso trabalho, no lar mesmo. Então, a gente precisa fazer integração com todos os atores da rede de proteção, né? A defensoria, a promotoria, são os técnicos do judiciário, né? Os juízes, promotores, enfim, toda a rede de assistência, né? Com PAEF, com CRAS, CRES, toda a rede de saúde, toda a rede educacional. Então, é um desafio, né, bem grande, e a integração dentro do próprio lar, com as educadoras, com a pedagoga, com assistente social, com psicólogo, com motorista, enfim. Realmente é um desafio, mas eu acho que é bem importante a gente ter sempre isso em mente, porque eu acho que essa soma de saberes de todas essas áreas é que dão uma qualidade melhor para o trabalho, né? Então, eu gostei muito da tua fala, Henrique, e acho que é isso mesmo, a gente tem que sempre procurar essa integração, né? E sempre ter esse diálogo com todos esses saberes, pensando no que a gente realmente está, que é o nosso objetivo maior, né? Que é a proteção das crianças e a proteção dessas famílias também que, em época de pandemia, estão cada vez mais vulneráveis, né? Isso a gente tem observado também. Então, a Silvana começou a falar aí das nossas mudanças, né? Do que a gente precisou fazer de alteração. Assim, o que a gente percebeu é que houve uma potencialização, assim, em termos das crianças, né? No trato com as crianças. Então, a gente percebeu que teve uma potencialização do que já acontecia. O acolhimento é uma medida de proteção, mas também é um momento de sofrimento bem importante para a criança, porque é um momento de ruptura, né? Do ambiente familiar que ela vivia
para ir para um ambiente totalmente desconhecido, né? Então, isso traz um sofrimento, a gente não pode negar, né? O objetivo é essa proteção, mas esse movimento já é um sofrimento. Então, o que precisou mudar, né? A gente não pode ter mais contato físico, e isso trouxe muita mudança, né? De todos os atores envolvidos ali no acolhimento mesmo. Então, a gente precisa fazer esse acolhimento e a gente não pode mais ter esse contato, e são crianças, né? Por mais que eles saibam que existe o vírus, que existe uma pandemia, mas eles necessitam muito desse contato. E a gente também tinha como costume esse contato físico bem, bem grande, né? Então, para a gente foi um desafio muito grande isso a princípio, e eles vinham de bracinhos abertos, e a gente dizia, não, não pode, né? Tinha que inventar outro jeito. Foi bem difícil, até me emociona de falar, porque foi realmente um desafio grande no início, e ainda é hoje, né, Silvana? Diariamente, eles ainda né? Com aqueles bracinhos, eles nos agarram, às vezes vêm um por trás, nos agarram, e a gente precisa dizer, opa, espera um pouquinho, não pode, e a gente inventou cumprimentos com o cotovelo, cumprimentos com o pé, eles gostaram também, mas eles ainda têm essa necessidade do toque, né? É bem, bem forte isso. Uma coisa que na nossa casa a gente percebeu. Para quem manter o direito da convivência familiar também foi dificultado, né? Porque as visitas foram proibidas, então não pode entrar ninguém. O que a gente possibilita são chamadas telefônicas e videochamadas para quem tem esse recurso, porque não são todos que têm. Tem famílias que não têm telefone, não têm celular, e aí precisam fazer ligação de orelhão. Então, é mais difícil, né? Então, a saudade aumenta, o contato presencial e um sentimento de abandono, né, em virtude de tudo isso aí. E a reclusão mesmo, né, porque eles efetivamente estão reclusos, não saíram mais desde o início da pandemia, salvo alguns que precisaram atendimento médico. O resto não saiu mais. Então, os sentimentos que já afloravam antes, agora potencializou. E aí a gente também precisa se recriar aí nesse acolhimento de uma outra maneira para que a gente possa atender nessas demandas que estão surgindo. Existe uma situação também de ameaça, né? Porque existe um vírus, não é visível, está no ar. E isso afetou os técnicos, afetou as educadoras, afetou as crianças, afetou todos de uma maneira geral, assim. Então, tem o medo, né? De algo que é invisível, que a gente não era acostumado. Então, tem uma angústia grande nisso também, né? A gente trabalha de várias formas, através de atividades lúdicas, de desenho, de teatro, materializando objetos que eles possam dizer que são os vírus, e aí acabam extrapolando um pouco aí das emoções, da frustração, da raiva, de estarem reclusos em função desse vírus. O que mais? Renita, eu acho que é bom a gente colocar a questão que a gente teve o acolhimento nesse período, né, de quarentena. Então, nesse período de quarentena, a gente acolheu 10 crianças novas. Então, para a gente foi muito diferente, dificultador dos acolhimentos antes pandemia, né? Então, a gente teria um contato mais próximo com essa família, poderia buscar mais informação, a gente poderia acolher melhor essa criança, não que a gente não acolha, mas assim, ela precisa do abraço, ela precisa do conforto, do consolo naquele momento que chega tão desesperada e tão assustada, né? E como fazer isso? Né? Então, teve momentos que realmente a gente ainda teve que quebrar protocolo, a gente teve que abraçar aquela criança, a gente teve que consolar ela,
a gente, né, com a questão da máscara, botando uma máscara nela, mas para a gente isso tudo foi muito dificultador, né? Principalmente para essa criança. E a gente também teve a experiência de desligamento também nesse período, né? Que foram crianças que retornaram para a família extensa, e a gente sempre procurava fazer uma festa para despedida, onde todos conheciam os familiares, e isso acabou não acontecendo, né? As crianças deram tchau, foram embora, e os que ficaram não conheceram os familiares, também não puderam ir até o portão para dar tchau, né? Devido à situação. Então, isso para nós foi muito desafiador, assim, foi muito difícil, e diariamente a gente tem encontrado muito essa dificuldade, assim, né? De toque, até para atender eles em nossas salas. Não esquecem a máscara, vamos usar máscara, né? E é como a Renita diz, o Covid é uma coisa que não aparece, né? Aí tem uns ainda que brincam com a gente, tia, o corona morreu, a gente pode abraçar, né? Então, eles têm essa necessidade, né? Então, e para a gente é realmente muito difícil, né? Para nós adultos, né? Não abraçar um parente já é difícil, imagina para essas crianças que têm tanta essa necessidade do toque, né? Que realmente precisam desse toque, desse abraço, desse carinho, e a gente acaba tendo que buscar fazer de uma outra forma, com o pezinho, com o bracinho, né? Às vezes até com o bumbumzinho. Então, sempre tem que arrumar um jeito para poder acalentar eles e dar aquela atenção naquele momento que eles precisam tanto, né? Então, e essas questões de família também, como a Renita trouxe, a gente hoje não consegue nem fazer mais as visitas domiciliares, né? Então, a gente tem feito essas visitas de forma remota. A gente faz ligações por vídeo para essas famílias, a gente conversa e ela ali vai nos mostrando a própria casa dela para nós conhecermos, né? Então, é nesse sentido que a gente vai podendo atender, não é a melhor forma, mas é o que a gente hoje consegue, né? Inclusive, até o Henrique trouxe a questão da rede, que hoje realmente, inclusive a rede tem toda essa dificuldade, que os nossos familiares precisam desse atendimento, e hoje a gente não tem esse suporte, né? Devido a eles estarem trabalhando todos de forma home office. E a gente sabe que tem casos que a gente precisa acelerar para sair da instituição, que são casos que não precisam estar nesse período conosco. Mas o que a gente tem que buscar fazer? Um trabalho de forma remota para que a gente possa agilizar e com muita segurança pedir o desacolhimento dessa criança. Né? É diferente de a gente ir na casa daquela família, entrar, sentar, olhar no olho, conversar. É muito diferente. Mas hoje a gente teve que se adequar com aquilo que a gente tem, né? E eu acho, como o Henrique trouxe ali da questão do trabalho da rede, com essa questão de pandemia que ninguém esperava e tal, como fazermos, né? Eu acho que a gente tem que tentar tirar tudo isso como experiência e nós repensarmos de que forma podemos atender essas famílias sem que fosse presencialmente. Eu acho que essas famílias, elas não podem ficar sem o atendimento. Elas não podem ficar sem esse suporte que elas necessitam. E muito, né? E principalmente nessa fase de pandemia que está tudo muito revirado. Inclusive, para conseguir um advogado, um contato com defensoria pública, né? Esses 10 que a gente teve acolhimento, a gente teve que dar suporte para a família, encaminhar e-mail para a defensoria pública com documentos dessas familiares para poder entrar com recurso. Então, assim, tudo dificultou muito. E os processos estão correndo, sendo cada vez mais agilizados, mas com a gente com grandes dificultadores, né? Que é essa rede, que é a questão dos trabalhos home office, que é essa rede que não tem esse suporte, essa família que não tem estrutura, né? Não tem um celular, não tem uma internet, para que possa dar continuidade a esse trabalho e lutar pelo seu filho, pela criança, né? Então, acho que, não sei se a Renita tem mais alguma coisa para complementar.
A gente precisa se reinventar, né, Silvana? A gente tinha, claro que sempre a gente procura trabalhar caso a caso, né? Olhando as especificidades de cada criança, de cada família, né, de cada situação, e a gente continua fazendo isso. Mas a gente tinha já parâmetros de trabalho e a gente precisou desconstruir isso. A gente atende algumas famílias na rua, porque eles não têm celular, eles não têm acesso à internet. Então, a gente precisa dar esse suporte e a gente não viu outro jeito se não atendê-los na rua, né? Não pode entrar no lar, a gente não tem um espaço que seja só com uma ligação, uma comunicação para fora do lar, né? Nós não temos essa possibilidade. Então, a gente coloca máscara, vai para a rua, atende com uma certa distância, que é um meio que a gente encontrou de poder ter esse contato e poder garantir que a família também tenha direitos, né? E a gente realmente precisou fazer ponte com toda a rede para eles garantirem os seus direitos, né? De ter documentação que não tinham, de ter o acesso à defensoria que não tinham, de ter acesso ao judiciário, por causa das audiências que estão continuando e até com uma celeridade, como a Silvana falou. Então, a gente precisa se reinventar. É desafiador, porque é o novo, então a gente... Será que desse jeito? Será que desse jeito que é o melhor ou daquele? A gente, além do trabalho que a gente já tinha, tem um fator aí a mais, que é esse do novo, né? Que a gente está vivendo. Em relação à equipe, a gente não tem o trabalho da equipe técnica, como a Silvana falou, a gente atendia muito em conjunto, em dupla, e isso dava uma segurança, porque eram dois olhares, né? Era assistência social e a psicologia na mesma situação, e tinha os dois saberes e os dois olhares, e eram complementares, né? E são complementares. A gente também precisou fazer de outro jeito, e a gente tem feito as reuniões de estudo de caso, então, por videoconferência. Que a gente, nesse sentido, a gente não vê tanta dificuldade, né? E os documentos que a gente precisa produzir de relatórios, a gente também está conseguindo fazer de forma remota, de uma maneira que a gente não tem percebido tanta dificuldade. Isso tem sido mais tranquilo, né? Nós temos projetos na casa que tinha participação de voluntários, né? Nós tínhamos o Fazendo Minha História, do Instituto Fazendo História de São Paulo, que é um trabalho que o voluntário vai uma vez por semana, fica durante 1 hora e faz o trabalho aí da valorização da história de vida, no registro num álbum, com mediação de leitura de livros infantos juvenis. Isso era muito bom para as crianças, né? Porque tinha atenção individual de um adulto que era específico para aquela criança, e isso fazia muita diferença e faz muita diferença, né? E aí nós precisamos suspender temporariamente. Nós tínhamos um projeto de reforço escolar também parecido, né? Só que voltado para as questões escolares, e aí o voluntário ia 1 ou 2 vezes por semana, ficava 1 hora com aquela criança, né? Ou adolescente, dando essa atenção individual para as questões escolares. Isso fazia, assim, a gente estava tendo resultados muito bons. E tudo isso, as crianças têm sentido muito, né? Esse contato com mais adultos, né? Com essas pessoas tão queridas que para eles... Nós temos proporcionado algumas videochamadas com esses voluntários, vídeos, ligações telefônicas para tentar amenizar, né, essa saudade aí, esse desejo de contato com essas pessoas queridas a eles. Atendimentos psicológicos estão sendo feitos de maneira online também. Elas também encontram desafios, né? Tanto as crianças como as terapeutas também estão sentindo desafios, mas estão sendo feitos. Então, isso a gente tem conseguido manter. Nós estamos
nos reestruturando para voltar com as formações interdisciplinares ali, né, as formações com todos os trabalhadores da casa. E a gente pensa também em fazer de forma online, porque presencial não está sendo possível, né? É uma coisa que a gente está tentando reestruturar, e em breve acho que a gente vai conseguir retomar. Acho que é mais ou menos isso, Silvana, o que tu... Eu acho que a gente já passou o nosso tempo também, acho que nós podemos ficar à disposição aí para as perguntas, né, do chat. Pode... Então, ok. Eu quero parabenizar o Henrico, a Silvana, a Renita, pela troca de saberes, cada um com a sua experiência, dos seus diversos lugares, né? Das suas várias formas de visão. Esse conhecimento ele é enriquecedor, essa interdisciplinariedade também, ela traz para nós, para esse tempo de pandemia, reflexões. Parabéns pelo trabalho de vocês. Desculpa que eu estou olhando também aqui algumas perguntas que estão chegando no chat do YouTube, então eu vou fazer para vocês, e depois vocês sintam à vontade, aqueles que não está direcionado aqui para quem então vocês sintam à vontade nas respostas. Eu vou ler aqui, então, primeiramente, as visitas estão acontecendo, e de forma às reintegrações familiares, como estão acontecendo isso? É possível continuar dessa forma? Quais os desafios? Essa seria uma das perguntas. Eu vou fazer umas 3 perguntas, daí vocês podem fazer essa bateria de respostas. Essa pode pedir... só um pouquinho... tá. Essa acima pode ser pedido para o Henrico e as meninas responderem, ok? O trabalho em equipe interna e continua através de estratégias remotas ou virtual, visando não perder a qualidade nos atendimentos. No processo de reintegração, como vocês estão realizando a convivência, antes da efetivação da decisão judicial? E uma específica aqui para a Silvana, você realiza um excelente trabalho com os adolescentes. Sentimos os reflexos nos encaminhamentos, seja para o mercado de trabalho ou a vida cidadã plena. Então, eu só quero fechar aqui esse bloco, que os elogios aqui estão grandes para os 3, e fazer realmente... fazer legal, né, essas questões nas instituições de acolhimento. Então, eu passo a palavra para vocês para fazerem essa bateria de respostas. Pode começar, Henrico. Então, eu queria dar a palavra para as minhas colegas aí primeiro, porque eu estou no âmbito da gestão e elas estão na linha de frente lá no atendimento. Apesar de estar em contato com as equipes aqui no município, eu acho que eu gostaria de começar ouvindo as colegas que acabaram de apresentar, falar um pouco disso, depois eu comento, eu gostaria de comentar também, pode ser? Eu vou falar um pouquinho da reintegração familiar. A gente teve um caso durante a pandemia, né, e um retorno para a família extensa, era de outro estado, inclusive. Como já existia o vínculo anterior, a gente foi proporcionando, então, houve a decisão judicial para a liberação de visitas, né? Só que como não pode ter a visita física no lar, então a gente começou a fazer videochamadas, né? E a gente foi trabalhando, trabalhando, acompanhando a criança nesse processo de reaproximação, e encaminhando, então, para esse desligamento, para o retorno da família, da forma remota mesmo. Horas a gente acompanhava o encontro, horas a gente trabalhava com as crianças, horas a gente trabalhava com a família. Tudo de forma online com a família, e com as crianças eu estava presente, foi presencial, usando máscara, tendo distanciamento, tomando todos os cuidados.
E mais ou menos a gente seguiu o que a gente seguia anteriormente, percebendo que a criança já estava apta, né, para aceitar a nova configuração familiar, querendo muito. De uma certa maneira, a gente começou a perceber que ela estava apresentando um sofrimento aí de estar no lar, né, de permanecer no lar, tendo já esse contato com a família. A gente estudou junto com o judiciário até e a gente decidiu por esse desligamento. Então, foi feito dessa maneira. E que a gente sabe que esse desligamento não foi, né, a forma como a gente queria a saída dessas crianças, né? Não teve uma despedida, não teve um abraço, não teve... Então, foi muito difícil. E a gente sabe que esse trabalho remoto, ele não é o de qualidade, ele não é o melhor. Mas hoje é o que a gente tem para recorrer, para conseguir dar seguimento aos processos, né? Que se a gente não tivesse o trabalho remoto, como que nós faríamos para dar seguimento ao processo dessas crianças que estão dentro de uma casa de acolhimento? E a gente precisa seguir, né? Precisa acompanhar. Quero agradecer a todos aí que lembraram dos adolescentes, né, do trabalho. E esse trabalho com os adolescentes também, assim, nessa pandemia, é muito mais desafiador ainda, né? Porque adolescente, para ele, tudo é um tédio, não tem nada para fazer, ou é um celular, ou é um sonzinho para ouvir, né? Eles não conseguem ter criatividade como as nossas crianças têm, os pequenos, né? Os pequenos, eles criam atividades, cada dia eles recriam algo para brincar, e os nossos adolescentes, eles não têm isso, né? A gente é que tem que estar reinventando junto com eles e pensando junto com eles e estimulando eles a alguma outra atividade. Então, o adolescente na parte da pandemia, eu acho que é muito mais desafiador, e ainda mais eles que estavam com um período totalmente preenchido, né? Trabalho, escola, vinham para a instituição só à noite. Hoje eles já estão 2 meses e meio dentro de uma instituição. Então, isso realmente é muito difícil. Qual foi a outra pergunta ali também que teve? Se o início da reintegração iniciava antes da decisão judicial. A gente trabalha conjuntamente com o judiciário. Então, a gente já vai trabalhando sempre, vai caminhando numa direção junto com o judiciário. Então, não aconteceu a decisão de desacolhimento, mas a gente sabe que está indo para esse caminho, a gente começa a trabalhar a criança nesse sentido. E é um trabalho bem conjunto mesmo. Inclusive, as técnicas do judiciário, antes de fazer o contato com a família, né, ou a visita como era domiciliar, elas trocavam algo conosco também, com a equipe técnica dos abrigos, né? Então, a gente sempre trocava uma figurinha para conversar sobre aquela família, e a gente sempre dizia, é importante vocês terem a visão de vocês, e depois a gente tá discutindo esse caso, né? Então, isso sempre foi muito positivo aqui em Florianópolis, principalmente, essa nossa relação com o judiciário. Então, a gente sempre trabalhou junto, do lado, né? A mesma linha, assim. Então, isso é muito positivo para o processo, para o trabalho com nossas crianças acolhidas. Acho que eles perguntaram também a questão do trabalho da equipe, né? Se a gente vai continuar trabalhando remoto ou presencial. Aos poucos, a gente está voltando presencial, mas assim, não que todas estejam no mesmo período juntas. Então, a gente fez uma escala com a equipe, onde cada dia está uma profissional de cada área aqui, ou está assistente social e a psicóloga, ou só assistente social e a coordenação. Então, a gente procurou fazer uma escala para que nem todos estejam no mesmo ambiente, né? Porque além de estar toda a equipe, a gente ainda tem um atendimento com as crianças quando nós estamos aqui. Então, acabaria dando muito tumulto, assim, muito, né? Então, a gente precisa respeitar esse momento de distanciamento, de poucas pessoas. Então, a gente tem... E a gente sabe que esse não é ainda o ideal, né? Mas a gente está fazendo o melhor possível que a gente pode para poder dar uma qualidade de atendimento e agilizar o processo de cada uma desses nossos acolhidos.
e a troca com as educadoras tem sido presencial, né? Então, nos dias que nós vamos na instituição, a gente aproveita para conversar com as educadoras, discutir caso, ver melhor encaminhamento aí no atendimento de cada criança. Daí a gente tem feito isso presencial. Bom, então, queria então comentar um pouquinho, né, das perguntas. E primeiro, assim, acho que um momento tão complexo como esse da pandemia e que despeja uma série de orientações dos mais diversos setores, orientação no campo da saúde, orientação da assistência social, orientação do órgão gestor municipal. Então, num conjunto desses de informações que nós somos bombardeados, eu acho que a gente, ao adotar uma posição ética, né, do ponto de vista das nossas profissões, a gente vai precisar pensar não num viés proibicionista, né? Não em um viés de isolamento, né? Porque senão uma oferta institucional, por mais complexa que ela seja, mesmo que ela tenha nesse momento inicial, né, o momento que dispara as diretrizes, né, em cada município de afastamento social, como aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, o decreto municipal fecha o comércio, fecha os serviços não essenciais, mantém, né, uma circulação baixa. No momento inicial da pandemia, foi um susto para todos, né? Agora, acho que dia após dia, a gente vai aprendendo a lidar com as situações difíceis e limites e vamos tentando pensar o acolhimento institucional como ele tem que ser, nas suas excepcionalidades, nas suas exceções, nas suas brechas, né? O acolhimento institucional ele não é uma oferta total, né? Não é uma oferta que por si só dê conta de resolver os problemas da humanidade. Então, nisso que ele tem de excepcionalidade, a gente vai pensando cada situação em cada caso concreto. Por exemplo, tivemos situações aqui no conjunto do município, que é uma metrópole, né, que tem 46 unidades de acolhimento, que nós estamos falando, né, aqui em Belo Horizonte, que algumas unidades optaram por fazer uma visita domiciliar com os equipamentos de proteção individual em loco, porque aquilo foi uma situação importante para o acolhido, tendo em vista de que adianta protegê-lo, né, do vírus, assim, protegê-lo, é lógico que nós devemos proteger em todas as hipóteses, mas que adianta optar numa via de isolamento social de contato se você tem uma criança que está adoecendo psiquicamente dentro da unidade, porque ela não tem perspectiva nenhuma de retomada, nem de notícia de familiar, né? Do mesmo jeito que aconteceram visitas domiciliares de forma excepcional, que foram importantíssimas no dado contexto, a gente trabalha com o entendimento de restringir o contato, mas não de proibir, porque teve uma situação que foi extremamente importante, que os pais pudessem ver o acolhido do portão da unidade, em que outras situações que foi necessário adentrar no espaço dentro da unidade com as devidas medidas de proteção, sem expor os demais acolhidos, mantendo um afastamento ali de 1 metro, mas a presença para entregar um pertence para uma criança, ela foi extremamente benéfica para o caso em si, né? Então, são situações concretas que elas vão incidindo, sim, sobre o trabalho com as famílias e que vão apontando para a necessidade de reintegração familiar, porque alguns casos já estavam em etapa de convívio avançada, né? Tanto grupos pretendentes à adoção, com família extensa ou família de origem, a gente tinha processos muito avançados e que estavam na fase final mesmo da reintegração ou da integração familiar, né? E a colocação em família substituta. E aí, nesses casos, houve uma celeridade, sim, mas essa celeridade foi possível porque houve contato familiar nesse contexto, né? Houve contato técnico com a rede para favorecer que isso acontecesse também. Então, dentro dessa possibilidade, né, trabalhar a pergunta que foi feita, né, de trabalhar no processo de reintegração
realizando a convivência antes da efetivação judicial, aqui não, né? Acredito que a gente não tenha feito, procedendo a aproximação antes da convivência, né? Porque são processos que já estavam numa etapa mais avançada e que foram retomados os encaminhamentos anteriores. Mas, em alguns casos, isso tem permitido que o trabalho seja potencializado também na reta final. Então, famílias que não têm contatos telefônicos, as equipes estão se reinventando e estão acionando, por exemplo, a rede de saúde do território. Então, as CS têm agentes comunitários de saúde, o próprio centro de saúde tem sido um local onde a comunicação tem se dado, desses casos de difícil manejo, né? Mas o importante é a gente trabalhar com uma garantia de que o contato familiar ele pode se dar da maneira como é possível, um dado contexto, né? E assim, e não trabalhar na vertente de proibicionismo, né? De acolher. Se uma família vai dentro, né, num universo grande como a gente tem aqui, vai na porta de uma unidade, ela bate na porta dessa unidade, né? O direito de ser escutada é inegável, né? O direito de ser acolhida ali num dado momento é inegável. Agora, a forma e o cuidado, né, as medidas que são excepcionais para isso, né, são importantes, mas elas têm que ser também garantidas na individualidade, na processualidade de cada situação específica, né? A gente tem protocolos que valem para o município, mas as recomendações que nós estamos sustentando aqui é de que seja discutida cada possibilidade em cada circunstância, se ela tiver principalmente atrelada ao melhor interesse do acolhido, e se isso vai permitir com que esse acolhido se sinta melhor, se sinta, né, mais feliz num momento difícil como esse que a gente está experimentando. Então, um pouco dessas experiências aqui tem dado certo, né, com visitas em loco, com muito cuidado, e a gente caminha aqui para discutir em que medida, né, na hora que a gente tiver que falar, né, da retomada, do fim do afastamento social, em que medida nós vamos poder manter, né, a presença em loco dos familiares, em condições de segurança, né, e como as equipes, os saberes, né, das duas equipes técnicas vão contribuir para esse trabalho que é tão importante. Ok. Lembrando que todos nós esperamos pelo fim da pandemia, né? Mas estamos em nossas casas. Diferente de quem está no serviço de acolhimento, que além de esperar o final da pandemia, ele também espera um final dessa situação de acolhimento, de institucionalização. Então, nós temos que lembrar que o serviço não pode parar. Embora a gente tenha várias restrições, vários trabalhos remotos, né, várias não possibilidades de visita, de contato, mas a gente tem que pensar que esse serviço não pode parar, porque precisa dar andamento no processo jurídico, nos relatórios, no PIA, o contato com a família, a reinserção familiar. Então, realmente é um desafio que nós temos pela frente, né? Deixa eu só pegar mais algumas considerações aqui que apareceram lá no chat do YouTube. A equipe técnica lá do serviço, né, possui uma equipe de supervisão e apoio vinculada ao órgão gestor, que seria, né, para esclarecer um pouquinho se existe essa equipe e qual a atribuição dessa equipe. Aqui eu tenho, na verdade, eu coordeno uma equipe de apoio técnico à gestão, né, ao provimento do serviço. Nós temos 4 analistas de políticas públicas aqui no município, né, de Belo Horizonte. São 3 assistentes sociais e um psicólogo na equipe, além de mim, que sou coordenador. Somos 5 nessa equipe de apoio ao serviço de acolhimento para crianças e adolescentes aqui em Belo Horizonte, e nós prestamos o apoio técnico com relação a diversas frentes, né, que dizem respeito tanto à análise dos estudos de caso que são realizados pelas equipes dos acolhimentos, assessoramento, articulação de rede, manutenção, né, de banco de informações atualizados, para que a gente possa garantir o direito à convivência familiar e comunitária e trabalhar na perspectiva da reintegração, integração e a colocação em família substituta desses acolhidos, né? É uma equipe de retaguarda muito importante, né? Aproveito a oportunidade para agradecê-los
né, pelo trabalho que eles vêm realizando aqui comigo em Belo Horizonte. Então, Marcos, Poliane, a Márcia e a Paula, que são da minha equipe, né, aproveito a oportunidade para deixar um agradecimento imenso, porque sem eles o trabalho, né, eu estou em trabalho remoto, né, eles também nesse contexto, mas sem a participação deles no trabalho aqui em Belo Horizonte, a gente teria desafio ainda maiores. Ok. Então, eu queria agora passar para cada um fazer as suas considerações finais. Já estamos indo para o final da nossa live, esse tempo passa muito rápido, né? Mas são assuntos que não se findam neste momento, a gente traz também algumas provocações, mas agora, então, eu passo para cada um fazer a sua fala, suas considerações finais. Vou começar, então. Eu queria agradecer a participação, sempre é bom a troca, né? Eu acho que é muito rico isso para a gente, eu agradeço bastante a oportunidade. E eu acho que esses desafios, claro que é uma situação muito ruim, muito difícil, né? Mas eu acho que também a gente aprende com esses desafios, né? Então, que a gente saiba aproveitar o que tem aí de aprendizado disso tudo para a gente incorporar aí no nosso fazer no dia a dia, sempre pensando no melhor para as crianças e os adolescentes que estão precisando em vulnerabilidade. É isso. Obrigada por participar. Quero também agradecer a FECAM, em nome de Janice, né, e sua equipe, pelo convite novamente, pela participação. Henrico, prazer em conhecê-lo. Quem sabe se encontramos aí nos nossos meios sociais, né? E realmente, eu acho que toda essa situação da pandemia, isso tudo veio para uma reflexão nossa como profissional, como pessoas, né? Para que a gente possa repensar em algumas coisas na nossa vida, repensar em algumas coisas para nossas crianças e nossos adolescentes e as nossas famílias. E aquilo que a gente... E rever, né? De que forma, para que não pegue essa pandemia como pegou todos nós de surpresa, nós estarmos preparados, né? Que a gente espere que não tenha uma próxima situação dessa, mas que nós já estejamos preparados, né? Para que a gente consiga dar um atendimento melhor ou de qualidade, né? Que a gente possa buscar mais atualizações, para que a gente possa conseguir alcançar todo esse trabalho com as famílias e agilizar mais esses casos, porque a gente sabe que tudo é muito mais difícil. Obrigada, gente. Então, eu queria, né, agradecer a oportunidade aí de trocar com duas trabalhadoras de serviço, da execução do serviço de acolhimento. Assim, é bom ouvir vocês. Aqui em Belo Horizonte, a gente está em contato com as equipes, mas a realidade é diversificada, é outra. Aqui, por exemplo, a gente tem unidades de acolhimento para crianças e adolescentes divididas por faixas etárias. Então, a gente tem unidade para 0 a 6 anos, de 7 a 12, de 12 a 18, e ainda tem as unidades para adolescentes em situação de vida nas ruas. Então, é um universo, o acolhimento institucional ele é diversificado, né? Ele tem peculiaridades de cada município, diferenciado uns dos outros, mas as diretrizes que estão postas para a política pública, para a oferta da assistência social, ela é muito importante, né? Elas são muito importantes e muitas vezes acaba que no sistema de garantia de direitos das crianças e da criança e do adolescente, né, das crianças e adolescentes, a gente tem o saber da assistência social como um saber menor, né, da política pública. Às vezes eu tenho essa impressão, ou nos colocam responsabilidade demais como peritos na decisão da vida por famílias e crianças, ou muitas vezes relegam o nosso saber ao esquecimento, né? Então essa dificuldade, ambivalência que às vezes eu percebo, né, como se nós da política de assistência social não tivéssemos um conjunto bem organizado de entendimento daquilo que a gente precisa fazer dentro da própria política pública. Então, os nossos saberes profissionais e os saberes das equipes, eles são muito importantes num momento como este de pandemia, né? Então, acho que a gente já superou aquela fase inicial da paralisia, do medo, e a gente começa a caminhar pouco a pouco, né,
para uma retomada de um trabalho como ele é possível hoje, né? Assim, retomar o trabalho em loco, quando é possível, né? De estreitar relações quando são possíveis e de provocar os órgãos do sistema de garantia de direito quando são possíveis também, né? O seu funcionamento, e tentar verificar com o alcance dessas políticas para os acolhidos nesse momento, né? Eu acho que as unidades não podem estar sozinhas, né, nesse momento. A gente não pode se encerrar, fechar dentro dos muros, né? E eu queria deixar essa mensagem mesmo para que a gente seja ponte e não muro, né? Não endurecer dentro dos castelos, que a gente possa mesmo ser agente de conexão com elementos importantes da proteção social, né, tanto das políticas setoriais como da própria assistência, que a gente consiga alcançar a efetividade de proteção desse público que é tão importante, né, no Brasil de hoje, né, e que será o futuro, né, da sociedade. Daqui a pouco serão adultos, estarão convivendo aí em sociedade. Então a gente tem um papel ético muito importante para com essa população e esse segmento. E eu queria, né, me despedir deixando que essa mensagem, que a gente seja, então, mais ponte e menos muro num momento como esse, tão difícil, e que a gente consiga ser agente de transformação diante de tantas dificuldades que temos experimentado, né? E menos peritos de avaliações, né, tão encasteladas nos nossos saberes, e mais agentes de comunicação com a rede, com a sociedade e com os direitos das crianças e adolescentes, né, nos acolhimentos institucionais. Então, queria agradecer a FECAM, a Janice, o convite, e as colegas aí que participaram hoje dessa conversa aqui conosco. Estou à disposição via chat e outras alternativas para conversar com quem quiser bater mais papo. Tá? Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Ok, também quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês, Silvana, Renita, Henrico. Essa troca de saberes realmente vem trazer uma riqueza para o nosso dia a dia, porque apesar de sermos diferentes, estarmos em lugares diferentes, mas às vezes tem coisas que nos identificam e traz algum conhecimento a mais para o nosso dia a dia, para o nosso fazer todos os dias, né? Então, eu queria, assim, realmente parabenizar cada um de vocês pela disposição de estar conosco aqui, agradecida realmente de forma muito especial, porque em plena pandemia, a gente se dispor a pensar um pouco sobre esse fazer profissional dos serviços de acolhimento, né? Realmente não deixar a coisa simplesmente passar. E o nosso foco principal são as crianças e os adolescentes que estão lá, acolhidas, e pensar que isso vai ficar na memória, mas que nós, atores, né, que estamos trabalhando nesses serviços, possamos gerar neles memórias desse tempo, mas que sejam memórias boas, que não venham memórias de medo, de pânico, né, que eles possam passar da forma mais suave possível, né, que a gente sabe que tem as suas dificuldades. Eu quero aproveitar esse momento ainda de divulgar uma outra live que vamos ter no dia 3 de julho agora, também no período da tarde, sobre a família acolhedora, o serviço de família acolhedora, onde nós vamos ter a palestrante Jane Valente conosco. Nós vamos ter algumas famílias acolhedoras trazendo as suas experiências, estarão falando conosco nesta live. Então, eu quero agradecer também todos que estiveram nos prestigiando no canal do YouTube da FECAM. Muito obrigada pela audiência, que possamos cada vez mais nos encontrar, trocando saberes, experiências, e que possamos passar por esse tempo também nós, enquanto trabalhadores, servidores, né, também da melhor forma, porque nós também precisamos de cuidados. Que todos possam passar bem esse tempo, se cuidando de forma remota ou já voltando em loco, mas que todos possamos estar realmente cuidando de cada um e fazer da melhor forma o nosso trabalho. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e um bom trabalho. Tchau. Tchau. Tchau, 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 gente. Tchau, obrigada. Imagina, a gente que agradece.